Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos e também por tudo que tens feito e que ainda vais fazer. Pai, perdoa as nossas fraquezas e iniquidades e ajuda-nos a ser mais ti, a viver mais para ti como tu queres que nós vivamos. E reveste-nos da tua santa armadura. E é o que eu te peço, agradecer-vos em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir duas coisas. Tudo o que eu tivesse a dizer que não esteja de acordo com a palavra, com o assunto, em nome de Jesus me digam, pois também sou homem para errar. E amados, também vos queria pedir que orassem por mim, por todo o homem e mulher que esteja a serviço do Senhor. E amados, queria-vos pedir que orassem para o povo de Israel e de Jerusalém. Eu não sei se a notícia foi noutros lados, em mais lados, mas cá em Portugal nós podemos ver que, infelizmente, os nossos irmãos em Jerusalém, aquilo começou a haver uma violência ou guerra civil, digamos assim, porque infelizmente os muçulmanos, isto é uma guerra que vem não de agora, nós sabemos disso, não de agora, mas sim de há muitos anos atrás, de há séculos até. Perdão, eu creio até que isto vem já desde. Porque se nós formos a ver bem, os muçulmanos já são descendentes de Ismael. Tanto que mesmo eles próprios muçulmanos, não é muçulmanos que eu queria dizer, mas mesmo nas notícias deles disseram os ismaelitas, ou como é que é, a atacarem os judeus. É uma guerra que nós já podemos ver, ou seja, tanto uns como outros sabem que são descendentes de Abraão, mas mesmo assim já vem de há muitos anos estas guerras. Vamos pedir ao Senhor que haja, que tanto um povo como o outro tentem ver que são os dois irmãos, que são descendentes do mesmo pai, que no início, quando houve essa promessa, o Senhor abençoou tanto um como o outro, e mesmo que eles tenham hábitos diferentes, não, não deixam de ser irmãos uns dos outros, porque eu vi aquilo e eu fiquei um bocado complicado de explicar como eu fiquei, não é? De facto, então, eu peço que nós oremos por isto. Amados, eu queria ler também hoje uma passagem que já todos nós conhecemos, todos nós já sabemos esta passagem, mas esta passagem em si, há aqui uma coisa que nós devemos ver, e eu já vou explicar o que é logo o primeiro livro, a primeira página logo da Bíblia, que é Gênesis 1, no capítulo 1 até ao 2 e versículo até o capítulo 2 do versículo 1 do capítulo 1 do versículo e do capítulo até o capítulo 2 e até o versículo do 2 até o versículo 3. Peço desculpa, isto constipação, sabem como é que ainda por cima cá em Portugal está a fazer frio. E então diz assim a Santa Palavra de Deus: a criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava-se por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas.
chamou Deus à luz dia e às trevas noite. E houve tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas, que deem semente, e árvore frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva, que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto. Eu peço desculpa que a constipação é um bocado complicado. Cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, todos que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas de mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve a tarde e a manhã e o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e ainda selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os
e os domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus, criou o homem e mulher. Criou e os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui está o que eu queria chegar. Se calhar, pronto, é verdade, podem até já estar a dizer, mas eu já conhecia essa história. É verdade, muito bem. Mas vê bem, fomos feitos e criados à sua imagem para dominarmos a terra. Mas não era aí que eu queria chegar. Onde eu queria chegar é aqui. Quando a Bíblia aqui diz viu tudo quanto e Deus viu tudo quanto fizera e descansou. Aqui não quer dizer que Deus, ao ter feito tudo o que fez, que tivesse ficado cansado. Não, ele é Deus, não se cansa. Não é por, imagina agora no mundo há sempre bebés, ele vai estar sempre a gerar, a fazer gerar bebés. Não é isso que o vai cansar. O que faz cansar Deus é ver o seu povo a ficar fraco, a ver o seu povo a pecar. Isso é que faz isso é que cansa Deus. Não é cansado de cansaço, de deixar exausto, não. Mas cansa-o, deixa-o entristecido dele olhar para nós e deixá-lo saturado, dizer, poça, o meu povo fraqueja tanto. E muitos não querem assumir que estão fracos. Muitos não querem assumir. É isso que cansa Deus, é isso que Deus está cansado. Não foi de Deus criar o mundo, não foi de Deus de criar o universo. Não é isso que cansa Deus. Porque Ele é Deus. Ele é onipotente, é todo-poderoso. O que cansa a Deus é as nossas fraquezas. Ou seja, o que aborrece a Deus. Isso que cansa a Deus é as nossas fraquezas. As nossas iniquidades. Perdão. É o que muitas vezes o inimigo vem e faz o que tem a fazer e nós muitas vezes deixamos. É isso que deixa Deus indignado.
ou cansado, como quiseres. Era isto que eu queria chegar. É isto que deixa Deus saturado. Porque já não é a primeira vez que nós caímos, nem é a segunda, nem é a terceira. Somos carne e osso, Ele nos compreende. Mas até quando nós vamos chegar assim? Até quando é que nós vamos excluir este ou excluir aquele? Até quando é que nós vamos deixar de ajudá-los porque houve aquela contenda? Até quando é que nós vamos escolher este porque este é melhor que aquele? Tu achas que isto não satura o teu pai? Ele não te escolheu a dedo, como tu escolhes a dedo, por exemplo. Ele não olha para ti por aquilo que tu és, não é por tu seres bonito ou bonita. Ele não te escolheu por o que tu tens ou deixas ter. Tu tens, é porque ele te deu. Porque lhe pertence a ele. Não é teu, é dele. Tens inteligência, foi ele que te deu. Tens saúde, ele deu-te. E é isso que o satura. Só usas os teus dons para quem tu queres. Só usas os teus dons que ele te dá para quem tu queres, para quem o amas, para quem amas. Mesmo quem tu não amas, deves o usar. Usa o dom de ajudar, o dom solidário para ajudar. Ajudar não é só dar isto ou dar aquilo ou dar dinheiro, não. Ajudar há várias maneiras de ajudar. Uma palavra amiga. Estás a ver aquele a cair? Vai lá ter com ele, vai falar com ele, olha o que é que precisas, o que é que tu tens. Isto é que é ajudar também. Fizeste mal, agiste mal. E às vezes chamam-te à razão. Não uses não uses a Bíblia contra a pessoa, por contrário. Porque a palavra de Deus, como te vou ler agora, olha. Como te vou ler agora, para tu veres que está escrito. Vai a 2 Timóteo. 2 Timóteo, olha, até te vou dizer. 2 Timóteo 3,16. Onde é que está? 3,16. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. E o 17 diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Não é para tu mandares abaixo. Não é para tu condenares as pessoas. Não é para dizer, olha, tu vais fazer isso, vais para o inferno. Não. É para tu ajudares o teu irmão. É para tu, como aqui disse, para tu o instruires. Se for preciso tu o repreenderes, repreende-o, mas repreende-o com amor. Porque tudo isso, o que tu estás a fazer, usar a Bíblia, mas um contra o outro, isso satura o teu pai. Mas eu estou a usar a palavra para o chamar à razão. É? E o teu coração, como está com ele? O teu coração para o teu irmão está bem ou está com rancor? Ou com contenda? Tu vais usá-la com que sentido? Pensa nisto. E se pecaste, lembra-te o que é que diz na 1ª ou 2ª de João, não me lembro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Se Ele é justo e fiel para nos perdoar, porque é que tu, quando pecas, não vais pedir, não pedes ajuda ou não chegas logo ao teu quarto, ou seja onde for, e Senhor, pequei, ajuda-me. Não te custa? Custa tu pedires perdão a Deus? Olha, eu sou sincero.
É verdade que eu, com os problemas que eu tenho, com as minhas falhas, fico assim um bocado perturbado e vejo Deus como no Êxodo, um Deus irado. É verdade, não digo, não digo que não, tenho. Mas o Senhor vai ensinando que Ele não é assim. Que Ele é um Deus de amor. Que é um Deus de carinho. Que é um Deus que está sempre disposto a perdoar. Se eu lhe disser assim, Senhor, eu pequei. Mas quando eu peco, eu fico... E agora, o que é que eu fiz? Epá, porque é que eu caí? Fico! Não digo não. Sabes porquê? Porque eu temo o Senhor. Não é um temer de ter medo. É um respeito profundo. Um respeito profundo por Ele. Porque Ele me livrou das garras da morte. Como também dizem em Romanos 6:23. O salário da morte é o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora uma pergunta. Nós sabemos que Deus, quando aqui diz que e descansou Deus e santificou o dia, tudo bem? Na minha opinião é esta. É que Deus se satura assim daquilo que nós fazemos de mal. E por vezes não queremos reconhecer. Agora há aqui outra coisa. Que salário é que tu queres ter? O da morte? O pecado? Tu sabes que o pecado é uma transgressão daquilo que Deus te manda fazer. Nós sabemos que pecamos. Nós sabemos que erramos. Ou queres ter o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna? Se queres ter esse dom gratuito de Deus, onde tu quiseres, não interessa. Humilha-te. Dobra o teu joelho no chão. Ah, mas o chão é duro. O que é pior? O inferno é mais duro? Olha, para mim é. Nunca lá tive, nem quer lá estar. Mas deve ser muito mais duro do que o chão. Dobra o joelho no chão. E ora perante o Senhor teu Deus. Porque Ele é justo e fiel para te perdoar os pecados. Faz isso. E não a uses com intenções de repreender assim, o teu irmão ou a tua irmã, seja lá quem for, mas com ódio no coração. Porque Deus também conhece as tuas intenções. Nunca te esqueças. Não sejas como o povo de Israel, que chegou a dizer: ah, Deus não vê, ou Deus nos vê. Onde é que está o Senhor? Coitados deles. Porque Deus vê tudo. Deus vê tudo. Mesmo que tu faças assim, olha. Até assim Ele percebe o que tu estás a dizer. Cuidado. Mesmo que nós pensemos que Ele está em silêncio e pensamos: ah, Deus abandonou. E que já nem quer saber de ti. Mas Ele sabe. Não canses Deus. Pelo contrário. O cansar em termos de não o desiludas. Pelo contrário. Agrada-o. Porque Ele merece que tu lhe agrades. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre.